Então, gente, mais um dia. Hoje a gente vai trazer aqui o Provérbios 29, né? A gente já tá chegando no final, então até dia 31 a gente termina esse devocional que tem sido. Eu falo que primeiro Deus tem falado muito no meu coração. Eu falo que Provérbios dá várias na nossa lata, né? Mas amém, é para isso que a palavra serve, para nos confrontar mesmo e nos transformar. E nos dá sabedoria, né? O Provérbios é o livro da sabedoria, e realmente, nesses 28 que a gente já leu, meu Deus, quanta coisa a gente aprendeu, né? Por isso que a meta é todos os dias ler Provérbios. Do dia 1 ao dia 31, você vai ler um Provérbios por dia. E na gravidez isso é muito importante, né? Para que a gente já ensine ali a criança o caminho que ela deve andar, porque daí, quando ela crescer, ela não vai se desviar, né? Eu falo que primeiro a gente lê para a gente mesmo, para que a gente seja transformada, e a palavra ela vai transformando o ambiente à nossa volta, né? E não tem como. A gente tem muita mania de falar né. Nossa, mas falar né é tão chato, mas, né, o que que eu posso fazer, né? Depois que você pega essa mania, até na. A gente, né, a equipe Zoe, né, que é a equipe que a gente tem lá de parto. Ai, essa blusa. Ela. A Kátia, né, que é a enfermeira mais experiente, ela já é professora universitária, ela está acostumada com o ambiente, né, acadêmico, e ela falou, gente, evita o né, evita o entendeu, né, tente falar numa linguagem mais formal, né, então aqui eu não preciso falar formalmente, né, gente, porque a gente está no ambiente mais informal mesmo, mas eu tenho tentado me policiar, mas eu falo, quanto mais a gente tenta não falar, mais a gente fala, né, mas amém. Ai, Jesus. Ah, eu também amo provérbios, gente, provérbios é uma bênção para a nossa vida. Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, hoje a gente vai ler Provérbios 29 e eu peço, Deus, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, os nossos ouvidos, para que a gente possa entender profundamente a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para revelar nesse dia. O Senhor, eu tenho dito isso e a Tua palavra é suficiente para nós. Se eu não tiver nada para acrescentar, isso é ótimo, maravilhoso, porque a Tua palavra é suficiente, que ela venha de encontro ao nosso coração, que nós sejamos uma terra fértil para a tua palavra, que ela não seja destruída, Pai, mas que ela venha a ser plantada e que ela possa dar frutos, Pai, frutos que transformam, frutos que permanecem. É isso o que eu desejo, Senhor, nessa leitura. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, nos dar sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá. Hoje eu tô muito animada, gente. Eu não sei se eu tomei um cappuccino de tipo para pré-treino, né? Porque eu fui para academia. Acho que ele me deixou animada, mas eu tinha orado, porque ontem eu fui tentar gravar e eu não tava conseguindo. Sabe quando o negócio não vai? Ai, Jesus, meu amado, não vai. E aí o som do computador não tava saindo na live, porque eu tava fazendo ao vivo lá pelo YouTube. E aí uma enfermeira que sempre entra falou: Pri, não tá saindo som. Eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Hoje não tá dando certo, né? Mas hoje. Graças a Deus, tô animada, porque a gente é assim, né, gente? A gente é ser humano e tem coisas que às vezes estão além da nossa vontade, né? Às vezes tem momentos que a gente precisa ficar mais quietinha, tem momentos que a gente pode abrir a boca e falar. Então a gente tem que saber respeitar o tempo e a estação do não só da nossa vida, né? Mas do nosso dia também. Porque às vezes a gente vai querer muito fazer alguma coisa, mas aquele dia não vai rolar e tá tudo certo, né? O que a gente não pode é procrastinar. Hoje eu até conversei com as meninas do curso de doula, né? Que Deus há dias está falando no meu coração sobre procrastinação, né? Como a gente é tentado a deixar as coisas andarem, né? E eu falei, existem mulheres que estão grávidas ou que vão engravidar, que estão sedentas por aquilo que vocês vão oferecer, por aquilo que tem dentro de vocês. Porque por mais que eu tenha um curso, né, com uma visão integrativa, espiritual no corpo, Deus vai usar cada mulher de uma forma única, porque cada uma de nós temos o nosso jeitinho, né? Eu falo, eu tenho o meu jeitinho de atender parto, da minha forma de agir. Eu tento
Eu oro quando eu tô indo para um parto, eu oro, falo, Deus, eu não sou, se o Senhor não me ajudar, isso não vai dar certo. Me dá sabedoria, né? E eu peço muito para que a palavra que eu leio, ela gere frutos na minha vida, né? Então, tem hora que no trabalho de parto, você não consegue resolver ali de uma forma técnica. Você precisa de algo a mais. E o algo a mais que a gente precisa, gente, está aqui nesse lugar maravilhoso, nessa palavra que se transforma, que se renova dia após dia e que tem poder para mudar história, para mudar nascimento, para mudar parto, para mudar a história de puerpério, para transformar a depressão em alegria. Esse é o poder que a palavra tem sobre as nossas vidas e ela vai ser roubada de nós cada dia mais. Então a gente precisa ler, decorar para que a gente, se a gente for proibido de ter uma Bíblia em papel ou no celular, a gente saiba, conheça a palavra e ela esteja lá encravada, enraizada dentro de nós. Isso vai ser a nossa âncora para os dias que virão, certo? Então vamos ler que eu já falei demais. Então, Provérbios 29:1. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. O que está querendo dizer aqui? Às vezes a pessoa está vivendo um caminho ruim, ela está sendo repreendida pelas pessoas, pela vida, mas ela não aceita a mudança. O que quer dizer? A pessoa que não consegue mudar, ela está sempre assim, ó. A vida dela é isso aqui. Ela não consegue ver além, ela não consegue olhar com os olhos de Deus para a vida dela e ela não sai do lugar, né? Então, essa pessoa vai ser destruída, gente. Aqui não é destruída com a morte, é destruída com não ter o propósito, viver, eu falo, morrer espiritualmente. Isso também é muito triste, né? Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Quem acha que isso se aplica aos dias atuais, manda um joinha aí para mim, né? Eu sinto que a gente está vivendo isso daqui no Brasil nesse tempo. É muito, muito mesmo. Quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens, né? Aqui falando muito sobre a honra, né? Sobre honrar pai e mãe, né? E eu imagino esses dias, ontem eu estava falando sobre isso, falei, gente, eu fico imaginando como vai ser quando eu falei, a gente faz um trabalho duro, né? Criando os nossos filhos e desejando que eles sejam pessoas boas, maravilhosas, né? Que façam bem na sociedade. Eu falei, imagina, a gente cria os nossos filhos e eu fico imaginando assim, você vê seus filhos, os nossos filhos se formando, se casando com uma boa pessoa, formando uma família, educando, e você vê os seus netos, sabe? Gente, isso é uma coisa que estão enfiando na nossa cabeça que é uma coisa desvalorizada, que não tem valor. Você construir uma educação, você gastar o seu tempo, você negar a si mesmo para educar um filho, estão colocando tanto peso de que isso ruim, né? Que a mulher está sofrendo, porque tudo que é importante, tudo que é bom e é de Deus, vai exigir da gente sacrifícios, né? E a gente precisa aceitar que a maternidade tem o bem e tem a dor, e tem o sofrimento, e tem a renúncia, né? Não dá para fazer coisas importantes sem renunciar a nada, não dá. Quando a gente tem um ministério, quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem uma família, a gente sempre vai viver sacrificando o nosso eu, as nossas vontades, porque a gente acredita em algo maior, né? Em algo que tem um propósito maior. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna, né? Isso é forte, né? A gente tem falado nos anteriores muito sobre ter amizade com pessoas lisonjeiras, né? Aquelas pessoas que ficam falando aquilo que você quer ouvir, isso não leva a gente a lugar nenhum, só leva a gente para destruição. Um homem que lisonjeia o seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija e se alegra. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Algo que eu falei já lá atrás, em cima de um provérbio também que traz essa questão da gente cuidar. Jesus, o Senhor nos disse para cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas. A gente, como cristão, a gente tem obrigação de fazer isso e ensinar isso para os nossos filhos. Mas a palavra nunca diz que nós devemos cuidar das pessoas negligentes, das pessoas que não querem se responsabilizar, das pessoas que não querem trabalhar, tá? E é isso que
o atual governo quer que a gente faça. Isso é socialismo. É você sustentar gente que não quer saber de trabalhar, que não quer saber de fazer nada. Fica a dica, tá, gente? É, os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Olha a sabedoria, né, gente? Quando a gente tem domínio próprio, se a gente. Às vezes eu converso com as minhas amigas, assim, que tem um temperamento parecido com o meu, eu falo, gente, se a gente falasse tudo que a gente pensa, do jeito que a gente gostaria de falar, o mundo estaria um caos, né? Por quê? Porque a pessoa sabe aguarda para depois, guarda para a hora certa ou às vezes nem fala, porque às vezes não vai ser bom, né? Então a gente fica calado, fica quietinho, que é melhor. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Isso daqui, gente, é muito forte. Eu lembro uma vez que eu vi uma psicóloga falando que quando a gente não corrige os nossos filhos, né? Ou quando a gente não se corrige também, a gente é como se a gente dissesse: eu não estou nem aí para você. Eu estou um pouco me lixando com o que você faz ou deixa de fazer. Porque quando a gente afirma os nossos filhos ou quando a gente corrige eles, a gente está dizendo: eu estou fazendo isso porque eu te amo. A palavra já nos ensina isso. Deus fala isso sobre nós. Eu repreendo os meus filhos porque os amo, né? Se ele não repreendesse, se ele largasse, você quer fazer o que você quiser, se dane, ele não estaria lá tentando nos atrair com as suas cordas de amor, ele deixaria para lá, mas Deus está sempre batendo na nossa porta lá, esperando que a gente abra, né? E permita que ele entre e more dentro de nós, né? Isso é muito forte. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrija o teu filho, e ele dará descanso, sim, ele dará deleite à sua alma. Olha que forte, né, gente? Esse daqui, o 18, é mais forte ainda. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse será feliz, né? Então, eu falo muito isso lá no curso de preparo para o parto, sobre a palavra profética, né? Sobre o filho, da gente orar buscando isso, uma palavra sobre a vida do filho que Deus revele para você, né? Por exemplo, você vai ser um missionário, ou você vai ser alguém que leva a cura, ou você vai ser um instrumento. De transformação das nações, você vai ser alguém que vai preparar o caminho para o Senhor. E isso no mundo espiritual tem um peso muito grande, porque os nossos filhos são flechas, nós somos o arco. Nós lançamos ele para o propósito que Deus tem para eles. Então a gente precisa buscar essa visão profética sobre os nossos filhos para que a gente possa profetizar sobre a vida deles aquilo que Deus tem para eles. Isso, gente, começa lá no ventre. Um servo não corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele, né? Ou seja, que nem eu falei, né? A pessoa que é impulsiva, né? Que ela fala ali o que vem na cabeça dela, seja o que Deus quiser, doa quem doer. Eu já fui muito assim, gente, eu já fui mesmo, de ser uma pessoa assim que me interessa. E hoje ainda eu luto contra isso, de falar o que vem na cabeça ali, sabe? Só que o Espírito Santo é que nos ajuda, sabe? Porque olha que forte. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras, há mais esperança para o tolo do que para ele, né? Ou seja, quando você fala pelos cotovelos, quando você fala sem pensar, você é pior que um tolo, né? Então, é triste. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança, o terá tornado seu filho. Eu não sei se vocês já assistiram The Chosen, mas tem na terceira temporada, né? O Pedro faz amizade com um oficial romano e ele cria o filho de uma serva, né? E ele literalmente vira filho dele, né? Então tem uma história ali para acontecer entre eles, mas que não aconteceu na terceira temporada, que deve acontecer na quarta, mas isso aqui realmente acontece. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão.
O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Olha que lindo, né? Eu vejo como falta, gente, o nosso princípio de honra. Honrar alguém não é bajular alguém. É você, às vezes eu falo, você não precisa nem dar um presente para alguém para mostrar a honra, mas se você sentar com essa pessoa, olhar no olho dela e de todo o seu coração você agradecer por algo que aquela pessoa fez para você, gente, isso tem muito mais poder do que um presente, né? Então você realmente ser grato, lógico que às vezes a linguagem do amor da pessoa é dar presente como uma forma de honra, mas não necessariamente você precisa dar um presente para honrar alguém, né? Mas o fato de você ser grata, eu percebo isso muito lá no hospital, onde eu trabalho, né? Lá tem muito parto, né? Tem bastante, acontece muitos partos ali. E esse dia eu percebi isso lá. Eu falei, caramba, tem uma média aqui de 200 partos por mês. Poucas pessoas agradecem. Porém, quando alguma coisa acontece, algum bebê vai a óbito, alguma coisa de ruim acontece, gente, tá em todas as redes sociais, né? Nossa, vira aquele caos, onda para a porta do hospital. Mas para agradecer, ninguém faz isso. Para honrar aqueles profissionais que se dedicaram, que deram o seu melhor, as pessoas não gastam o tempo delas para agradecer, mas gastam muita energia para reclamar. Não que esteja errado, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, né? Se você foi atendida, foi injustiçada, aconteceu alguma coisa errada, lógico, você tem todo o direito de buscar por justiça, mas por que a gente não faz isso para agradecer, né? Olha como a gente tem tanto ensinamento na palavra e a gente não usa, né? Porque a honra, ela tem uma lei espiritual muito forte, né? Que ela realmente traz uma bênção espiritual muito grande sobre as nossas vidas. E aí, o meu marido hoje mesmo estava falando de manhã sobre os 10 leprosos, né? Jesus curou 10, só um voltou para agradecer, e nem judeu ele era um samaritano. Então, naquela época, eles eram como estrangeiros, eles nem mereciam a graça de Deus, mas Deus não faz acepção de pessoas, Jesus curou todos eles, mas só um voltou para agradecer e nem era um dos seus. Então, isso é muito triste, né? E a gente vive isso, né? Então, eu já aconteceu de eu acompanhar parto, assim, nossa, de dar tudo de mim, assim, e não é por coisa, mas da pessoa nunca mais falar comigo. E até hoje eu não saber se eu fiz alguma coisa errada, né? Ou se simplesmente a pessoa não gostou do meu atendimento, né? E isso é uma coisa que machuca muito, porque eu prefiro que a pessoa me fale o que ela não gostou que eu fiz, né? Se eu tenho alguma coisa para melhorar, eu preciso aguentar também a crítica, apesar de ser difícil para qualquer pessoa ser criticada. Mas muitas vezes é isso que melhora o nosso trabalho, que melhora o nosso atendimento e que também é uma forma da gente ser transformado, né? Em Provérbios fala muito isso. A repreensão traz transformação, a bajulação não faz nada de bom na nossa vida, né? Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. O último. Um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Isso é um fato, né? Deixa eu só encerrar aqui, gente, no Zoom, que eu vou ver aqui se vocês comentaram alguma coisa.